Hoje a gente vai explorar uma cosmologia que é, sinceramente, fascinante. Pensa numa verdadeira arquitetura oculta da realidade. Sabe, que tá ali, bem nos fundamentos da Umbanda natural. É um jeito de enxergar o universo como uma estrutura divina, viva e, o mais importante, completamente interconectada. Pois é, essa é uma daquelas perguntas que a humanidade se faz desde sempre, né? E a análise de hoje, mergulhando direto na fonte, traz uma resposta para isso que é surpreendente e, olha, de uma complexidade profunda. Então, esse aqui é o nosso roteiro para a gente desvendar esse sistema. A gente começa pela essência, sobe pela hierarquia cósmica e lá no final a gente chega no ponto onde absolutamente tudo se encontra. Ok, vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. Para a gente entender essa arquitetura, primeiro a gente tem que ir na base de tudo. O que exatamente é a Umbanda natural, segundo a fonte que a gente está analisando? Bom, no coração de tudo estão os orixás. E aqui está o ponto-chave. Eles não são descritos só como deuses. A ideia aqui é que eles são as próprias essências divinas, as forças fundamentais que permeiam e regem cada processo natural e energético do cosmos. Sendo assim, a Umbanda natural é o ramo governado diretamente por essas forças primordiais, só que elas não atuam de qualquer jeito. Elas chegam até nós por meio de hierarquias, que vão se desdobrando, se multiplicando por todos os níveis da existência. E essa estrutura em hierarquias nos leva direto para o próximo conceito fundamental dessa arquitetura, os chamados tronos. E olha só que interessante a analogia que a fonte usa para descrever como essas hierarquias agem. É como se fosse um coração cósmico, um fluxo e refluxo de energia que pulsa sem parar, mantendo o equilíbrio. Essa imagem transforma uma ideia super abstrata em algo vivo, orgânico, pulsante. E essa hierarquia é gigantesca. Existem vários tipos de tronos, cada um operando no seu próprio domínio, do celestial ao natural. Isso dá pra gente uma ideia da escala e da organização super detalhada de todo o sistema. Agora vamos focar na hierarquia mais importante que a fonte menciona, os 7 tronos celestiais. Eles estão ligados diretamente aos orixás primordiais e funcionam como os verdadeiros pilares que sustentam a existência. E essa tabela aqui ilustra essa conexão de um jeito brilhante. Cada um dos 7 orixás principais governa um domínio fundamental da realidade através do seu trono celestial. O trono cristalino, regido por Oxalá, o mineral por Oxum, o vegetal por Oxóssi e assim por diante. É uma simetria perfeita, né? Tá bem, mas como que as qualidades desses tronos e orixás se manifestam de forma concreta na nossa realidade? A resposta está no próximo conceito que é fascinante, as telas refletoras. Imagina as telas refletoras como se fosse o tecido que conecta o universo inteiro. São telas vibratórias que ligam tudo, funcionando como espelhos que refletem os atributos das essências divinas originais em todos os planos da criação. E para deixar isso bem claro, a fonte dá uma analogia perfeita. Imagina jogar uma pedra num lago. As ondas se espalham do centro e tocam todas as margens ao mesmo tempo. É exatamente assim que as telas funcionam. Um evento em qualquer ponto de uma dimensão se reflete na inteirinha, de forma instantânea. E o que essas telas refletem? Bom, a tela cristalina, de Oxalá, reflete o pensamento e a fé. A mineral, de Oxum, reflete o amor e a união. Já a vegetal, que está ligada a Oxóssi, espelha a percepção e a criatividade. Continuando, a tela írrea reflete a razão e a justiça de Xangô, a aérea, a ordem de Ogum, a telúrica, a estabilidade de Obaluayê, e a aquática, a geração de Iemanjá. Ou seja, na essência, cada aspecto da nossa experiência é, nessa visão, um reflexo direto desses princípios divinos. Tudo isso, finalmente, leva a gente a um ponto central, o verdadeiro nexo onde todas essas forças, todos esses tronos e todos esses reflexos se encontram. E esse diagrama poderoso mostra pra gente exatamente esse ponto de convergência. Esse é o trono das 7 encruzilhadas, o lugar onde as 7 telas planetárias se cruzam e se misturam. É o centro nevrálgico de toda a manifestação. E aqui está o ponto crucial. Esse trono central não é regido por um orixá específico, mas pelo tal mistério da revelação. Ele reflete absolutamente tudo, em todas as dimensões, ao mesmo tempo. É como se fosse o ponto zero de onde o verbo manifestado projeta e realiza a criação inteira.
E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Se a realidade inteira é, no fundo, um tecido de reflexos, um grande espelho das essências divinas, qual é o nosso papel nisso tudo? O que os nossos pensamentos, emoções e ações estão projetando nesse espelho cósmico a cada momento? A fonte nos deu arquitetura, mas a resposta final? Essa parece que está dentro de cada um de nós.